Vamos então chamar a Priscila Yasbeck para a gente entender da onde poderia sair esse dinheiro, né? O piso salarial para a enfermagem, né? Esse piso que está maior é justíssimo, né? Imagina, depois de uma pandemia, de tudo que eles sofreram e, enfim, a categoria trabalha duro ali, né? Trabalhou duro e ainda trabalha porque estamos ainda na pandemia, numa situação melhor, mas estamos. Da onde poderia sair esse dinheiro, né? O Ministério da Economia está fazendo estudo para tentar ver da onde que poderia sair, mas está difícil fechar a conta, né? Pois é, o Rodrigo Pacheco também, né, e até estava conversando agora com o professor Bruno Caraza, que é da Fundação Dom Cabral, ele falou que isso é o que tinha que ter sido feito antes, né, deles fazerem essa legislação. Por isso foi suspensa, né? Exatamente, que é considerada populista. Então, assim, a gente já sabe, a gente repete muito aqui, infelizmente o cobertor é curto, não tem dinheiro para, nesse momento, dar um reajuste para todas as categorias, fazer também Auxílio Brasil, reduzir os impostos, né, então tudo isso custa dinheiro, né, e o orçamento, ele tem limitações, né? Tem regras que impõem limites. A gente vai trazer aqui um cenário traçado pela IFE, que é a instituição fiscal do Senado. Nesse relatório que a gente falou recentemente, com várias projeções, eles também colocaram quais que seriam os custos do piso da enfermagem. Então, lembrando, só para a gente citar aqui rapidamente, seria um piso de 4.750 para enfermeiros, 3.275 para técnicos de enfermagem, auxiliares e parteiros seria 2.375. Então, com esse aumento de custo, o impacto seria de 5,5 bilhões de reais, sendo cerca de 4 bilhões pagos pelos municípios, 1,5 bi ou 1,5 pelos estados e para o governo federal só 27 milhões de reais. Então, os custos da saúde, eles já recaem muito mais sobre os municípios e sobre os estados. E também sobre a rede privada, né? Ao estabelecer esses pisos, a rede privada também tem um impacto grande. É por isso que também há uma previsão ou há sinais de que o governo poderia ser chamado a dar um suporte para conseguir cobrir, fazer frente a esses gastos maiores de municípios, de estados, mas também das empresas privadas. E aí, qual que seria o impacto desse suporte da União para conseguir fazer frente ao piso da enfermagem? Seria um impacto de mais de 17 bilhões de reais, sendo que o custo do setor público, que seria repassado para o setor público, seriam 5 bilhões e 400 milhões e para o setor privado seriam quase 2 bilhões. Refrescando um pouquinho a memória, a gente falou nessa semana que só o Auxílio Brasil em R$600 para o ano que vem, ele representa um gasto de 52 bilhões de reais. Só com isso, a IFE já prevê que o orçamento poderia correr um risco de paralisação, né? O shutdown da máquina pública. Isso a gente está falando só do auxílio. Se colocar na conta também ainda esse valor aqui que poderia sair do cofre da União, de mais 17 bilhões, a situação ficaria ainda mais complicada. E a paralisação, que a gente está falando da máquina pública, é daí o próprio setor de saúde, os próprios serviços que são oferecidos para a sociedade poderiam ficar prejudicados, que é aquilo que a gente já vinha falando aqui de qual que é o risco de paralisação da máquina pública, de não ter gasto livre dentro do orçamento, né? Então é disso que a gente está falando. O cobertor é muito curto, agora o governo, né, o Pacheco vão tentar soluções, mas a ver se vai ser possível. Agora vale lembrar aqui, olha lá, então o suporte da União, 17,4 bilhões de reais. Para a gente comparar o orçamento secreto, as emendas de relator, para o orçamento do ano que vem, a previsão é de 19 bilhões de reais. Então, é muito perto ali do que duas pessoas vão poder decidir sobre 19 bilhões de reais e que aí o piso da enfermagem custa 17,4 bilhões de reais, caso a União pague tudo isso, né, Pri? Exatamente, né? E aí a gente volta para as discussões gerais sobre como estão sendo usados os nossos recursos públicos, né? É por isso que se faz uma crítica tão forte às emendas de relator, ao apelidado orçamento secreto, que são esses 19 bilhões de reais. Porque, como a Marcela colocou, é legítima, né, esse pedido, né, de reajuste. Chega atrasada, né? Chega atrasado, né? São os profissionais que foram os grandes heróis aí da pandemia, por isso que a discussão é muito profunda, envolve muitas visões, muitos lados, né? Aqui a gente está trazendo o lado da conta, né? Como que seria pagar essa conta ou como não cabe, né, esse recurso lá dentro. Aí a gente traz, o Daniel traz esse elemento, então, do orçamento secreto, que são os 19 bilhões de reais. Qual que é a crítica, a principal crítica que se faz
ao orçamento secreto, que não seria a forma mais correta de se discutir o orçamento, deixar na mão de duas pessoas justamente a decisão sobre 19 bilhões de reais em recursos, quando se tem tantas demandas surgindo de tantos lados da sociedade. O mais adequado seria essa discussão acontecer em parceria, né, com o executivo definindo ali o que é prioritário para a população, e não uma discussão acontecendo a partir dessas emendas parlamentares que elas atendem muitas vezes a interesses pontuais e individuais da política, e não o que é o prioritário para a economia e para a sociedade como um todo. Muito bom, Pri. Obrigada, viu?